A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, versículo 25. Nós encontramos essa mensagem no Velho Testamento e percebemos então que a ansiedade é a doença do século, mas vem afetando o ser humano por muitos anos, por muito tempo. A ansiedade, falamos ontem sobre o estado leve, né? O início dos sintomas. Explicamos um pouco sobre o que acontece com a pessoa que se deixa levar para a ansiedade. E hoje estamos a falar sobre o estado grave da pessoa que sofre com ansiedade. A ansiedade, como te disse, perturba muito tempo o ser humano. E há controle para ela. Porque no mundo espiritual, as pessoas não relatam muito isso. Hoje fica meio no oculto isso. Mas existe um espírito imundo que é enviado contra a vida de uma pessoa para a pessoa viver desta forma. Eu vou falar um pouco agora de experiência ministerial com você. E eu recordo a época que eu estava iniciando, eu estudava muito sobre o mundo espiritual. Tive muito conhecimento sobre questão de religiões, essas coisas todas, e aquele dom de discernimento que o Espírito Santo nos dá. Eu aprendi que existe uma entidade que às vezes é paga até mesmo, são feitas oferendas, que existe o mundo espiritual. A pessoa que pensa que não existe o mundo espiritual é louca. Nós estamos aqui, por exemplo, você na sua casa, eu aqui gravando esse podcast, você não tem ideia o quanto de anjos e demônios estão ao nosso redor. Deus envia os seus anjos ao nosso redor para guardar, mas ao nosso derredor existe também muitos demônios. E nessas entidades aí, voltando a falar sobre isso, é feito um trabalho de bruxaria que vira a cabeça da pessoa. Que vira a cabeça da pessoa de tal forma que ela começa a vegetar, que é o estado de ansiedade grave já, e é capaz de levar a pessoa até mesmo à loucura. É claro, não é de uma hora para outra. Começa leve, vai vindo. Aí você vai dizer assim para mim, assim, o senhor está dizendo então que eu sou vítima de um trabalho de bruxaria? Algumas pessoas são. Alguns alimentam a facilidade de ser uma pessoa bem influenciada, fácil de influenciar. Ela alimenta a ansiedade, vai gravando na vida dela e se torna uma doença espiritual e não precisa ser feita uma oferenda. Mas existem pessoas, por inveja mesmo, fazem trabalho sim. Colocam o nome da pessoa dentro da cabeça do boi, cabeça de cera, fazem trabalho de feitiçaria para a pessoa virar a cabeça sim. E a pessoa vira do nada a cabeça. A pessoa era uma pessoa calma, se torna uma pessoa irritada, era uma pessoa concentrada naquilo que queria. Hoje é uma pessoa que vegeta dentro de casa, não consegue fazer nada. É uma doença espiritual. É como eu disse para vocês, o mundo espiritual existe. As doenças espirituais são as doenças mentais. Satanás, ele quer atingir a maior obra de Deus, a mais importante, que somos nós. A mais importante obra de Deus que somos nós. Então, ele não deixa a pessoa perceber o mundo espiritual hoje em dia. Hoje em dia nós encontramos na igreja, na sua maior parte, encontramos líderes. Desculpa, eu não sou contra a igreja alguma, seja católica, seja evangélica, seja de forma alguma. Mas encontramos pessoas que não pregam a verdade e não batalham
ao mundo espiritual. Mas se você for analisar a palavra desde os princípios, sempre houve essa batalha espiritual. Sempre aparecia um demônio, usava pessoas para causar situações para se distanciar de Deus, para tentar o povo a ficar rebelde contra Deus, como o povo de Israel. Era tentado e não buscava o Senhor, e o Senhor largava de mão, porque o povo vivia na desobediência, e Satanás, ao aproveitar a oportunidade ali que o povo estava distante de Deus, escravizava o povo. Então, a luta constante desde os princípios. Mas hoje as pessoas querem falar só de palavras que massageiam o ego, sabe? Não quer mesmo enfrentar o mundo espiritual. Porque está escrito em Efésios que a nossa luta é contra os principados, potestades, contra dominadores e forças espirituais do mal. Então, quando a pessoa está no estado gravíssimo de ansiedade, gravíssimo mesmo, você pode ter certeza que a maior parte dessas pessoas estão sofrendo uma luta espiritual. Ou Deus tem um propósito muito grande para essa pessoa se libertar e ser grande, crescer, prosperar, sei lá, ser usado por Deus de alguma forma, ou essa pessoa é vítima de um trabalho de bruxaria. Porque a pessoa, para estar no estado gravíssimo da ansiedade, é uma pessoa que não consegue mais viver. Porque a ansiedade, como falei ontem, vai levando à depressão. É o início de depressão ali, a pessoa já perde a motivação para fazer as coisas do dia a dia. Aquela situação, aquela preocupação, já aquela preocupação excessiva, ao ponto da pessoa não conseguir fazer nada, nem se alimentar, ou comer demais, ao ponto da pessoa se entregar. E quando eu digo se entregar, não é simplesmente desfrutar do vício, é a entrega mesmo. É a pessoa quando já se entregou ao vício de tal forma que não consegue de forma alguma se libertar. Ela constantemente está ali no vício. Ela está ali tentando esquecer os problemas, esquecer a dificuldade, esquecer a situação, vive dia após dia. Alguns, para sustentar o vício, chegam até a roubar, né? É o caso de muitos moradores de rua que encontramos, por exemplo, em São Paulo. Para chegar àquele estado ali, para chegar àquela situação, eles iniciaram de uma certa forma. Chegam numa hora que está incontrolável, está vegetando. O corpo está ali, mas a alma já não está mais. Está ali na dependência total do vício. Total. Então a preocupação se torna excessiva, não é aquela preocupação comum. É algo que já foge do normal. Ela não consegue mais realizar os seus eventos cotidianos. Ela não consegue arcar com seus compromissos, cumprir sua agenda. Ela tem a sensação intensa de nervosismo, se estoura com facilidade. Agitação com ela, inquietação. Ela inquieta constantemente. Ela fica ali 100% descontrolada, não consegue fixar os pés em algo, firmar os pés ali, olhar para o seu propósito. Ela já fica perdida. Ela tem dificuldade extrema em relaxar ou se acalmar. Pensamento ansioso irracional, já sai da razão. Ela não consegue de forma alguma manter o foco nas suas tarefas. E daí por diante. Aí sintomas físicos se tornam já mais intensas, palpitações cardíacas, tremores, sudorose, falta de ar, tontura ou sensação de desmaio, dores de cabeça, tensão muscular crônica e outros sintomas físicos relacionados à ansiedade. Evita extrema de situação que desencadeia a ansiedade, levando limitações significativas nas atividades diárias e nas relações sociais. Ou seja, ela começa a se isolar. Ela começa a se isolar das pessoas. Já se tornou algo descontrolado na vida dele, na vida dela. Aquela dor de cabeça crônica, constante, aquela falta de paz dentro de si. Ela perde a fome,
sabe, não consegue dormir de forma alguma à noite. É uma pessoa que vira a cabeça de uma hora para outra. Quer dizer, vai se agravando. Alguns casos de uma hora para outra, quando é feito um trabalho de bruxaria. E a palavra diz sobre a ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate. Você pode perceber que uma pessoa que tem ansiedade é uma pessoa abatida. É uma pessoa que você olha para ela, é uma pessoa sem vida, uma pessoa assim que não consegue de forma alguma transmitir um pouco de alegria. Ela vive preocupada, ela vive ali com a sua mente disturbada, cheia de perturbação na mente dela. Há um distúrbio na mente dela. Aí você fala assim, e qual é a cura para que haja a libertação dessa ansiedade? É Deus. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. A única forma de você se libertar da ansiedade é se aproximando de Deus, é se aproximando do Criador, é se aproximando daquele que pode todas as coisas. E a libertação para as pessoas que são vítimas de obra de feitiçaria, há libertação sim. Existem formas de quebrarmos essa maldição através do poder da oração. Jesus nos deu autoridade sobre os espíritos de enfermidades e os espíritos imundos que causam as doenças espirituais. O Espírito Santo, ele nos fortalece nessa autoridade para vencer os principados, as potestades, os dominadores, e conseguimos, através do nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus, que foi-lhe dado a autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Então, há sim a libertação, há sim solução para essa pessoa que está assim. Uma pessoa, por exemplo, que está nessa crise de ansiedade, com certeza, nesse exato momento, ela não consegue ouvir essa mensagem. Ela não chega a essa pessoa essa mensagem. É por isso que eu peço a você que você compartilhe todos os dias a mensagem. Porque você convive com pessoas que têm enfrentado problemas ou situações do que nós temos falado aqui, ou sobre ansiedade, insegurança, e isso tudo é uma oportunidade para não deixar aquele que nós amamos, os nossos familiares, a viver desta forma, a viver desse jeito. Nós temos oportunidade quando levamos a ela a verdade, e a verdade está sendo dita através aqui dessa mensagem diária que nós estamos aqui de segunda a sexta, tentando levar a sua família, você, a ter essa saúde mental, essa saúde espiritual. Está bem com você, está bem verdadeiramente. Quando a pessoa está na ansiedade grave, às vezes ainda ela consegue fazer uma coisa ou outra. Mas quando existe já o último estágio da ansiedade, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Há solução? Há solução. Então não deixa as situações se agravarem. Não deixa a situação se agravar. Você tem que se cuidar. Você tem que procurar ajuda em Cristo. Paliativos medicinais não vão resolver. Se entregar aos vícios não vai resolver. Se entregar ou depositar sua confiança em um ser humano também não vai resolver. O que vai mesmo resolver a sua vida, resolver mesmo, é você se apegar a Deus. Nós iremos voltar amanhã para finalizar esse tema sobre ansiedade. Eu quero que você cuide do seu coração e compartilhe essa mensagem com as pessoas. Vamos ajudar o próximo. Nós encontramos pessoas para falar mal da vida dos outros hoje em dia, para destruir a vida de um e do outro, para ficar em redes sociais debatendo coisas que não têm necessidade alguma, mas estender as mãos para ajudar. São poucos que estendem as mãos para ajudar. Então vamos ajudar o próximo, tá bom? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, está escrito em tua palavra, Pai,
que não existe nada em oculto que não seja revelado. Então, se porventura essa pessoa é vítima de uma obra de bruxaria, de feitiçaria, meu Pai, que seja revelado para a glória do Senhor e seja destruída essa obra, meu Deus, para que essa pessoa possa ser livre da ansiedade ou de qualquer tipo de problema que tenha enfrentado a sua vida e os seus caminhos. Espírito Santo, fortalece essa pessoa, edifica essa pessoa, faça o teu nome ser glorificado na vida desta pessoa, dá a esta pessoa a oportunidade de vida, libertando dessa ansiedade, libertando esse familiar, trazendo, meu Deus, o consolo, o fortalecimento na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, que Deus abençoe a sua vida, tá? Abençoe a sua família. E amanhã iremos encerrar essa parte da ansiedade. As doenças do coração, doenças espirituais ou doenças mentais, do jeito que você quer entender, não acabou. A gente vai dar continuidade a esses capítulos, episódios, para que você possa não cair na cilada satânica. Porque hoje se tornou uma cilada. As pessoas intitulam nomes e não deixam perceber que está em decadência. Esses dias atrás, eu quero falar sobre isso aí, vi notícia de um pastor, um pregador da palavra, que tirou a sua própria vida. Por que será? Por quê? Vamos falar sobre isso futuramente. Que Deus abençoe e fique na paz.